Foi isso que eu falei na Santa Ceia, mas eu não tive tempo de terminar aquela mensagem. Falei que eu ia concluir, foi esse domingo passado pela manhã, então vocês podem acompanhar, vai ser projetado. Então a gente vai trazer o complemento dessa mensagem sobre 2 fundamentos que norteiam a nossa jornada pela existência. E por incrível que pareça, a ignorância é um deles, acredite se quiser. E a gente falou sobre isso, o pessoal que estava na Santa Ceia já sabe mais ou menos, né, onde a gente vai querer chegar nessa mensagem, até porque eu não consegui concluir e falei que ia concluir agora. E para as pessoas que não estiveram aqui, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, porque senão a gente vai ficar todo mundo perdido aqui. E eu usei o texto como base, Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo. Você pode ler Oséias 4, 6, a parte A? Repita comigo, 1, 2, 3. O meu povo... Mais uma vez, 1, 2, 3. Olha, eu entendo que está frio. Eu entendo que o clima frio dá uma segurada na gente, mas vamos animar um pouquinho? Vamos lá, 1, 2, 3. O meu povo... Ok, agora sim. Então, essa palavra é Deus falando. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A gente vai usar apenas esse texto como base. E assim como eu disse na semana passada, eu preciso trazer aqui para vocês, para a gente seguir a sequência da mensagem. Vamos começar com o termo ignorância. A ignorância, de fato, ela pode ter 3 conceitos, ou 3 divisões, vamos dizer assim. Um cara ignorante, um cara rude, aquele cara que é, vamos dizer assim, que é bravo, que é ríspido. Isso é um conceito de pessoa que é ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa grosseira. Isso é um significado do termo ignorância. Um outro termo que a gente poderia levar para a área de ignorância pode ser uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem escolaridade, uma pessoa que não teve a condição de ser educada, como muitos de nós temos, e essa pessoa pode ser ignorante. Embora, muitas vezes, a pessoa não tenha daquela educação de escola secular como a gente pensa, mas, todavia, são pessoas que podem deter determinado conhecimento que nos surpreende. Eu conheci há muito tempo atrás, um personagem chamado Mamed Paz Mendonça. Alguém já ouviu falar nesse personagem ou não? Paz Mendonça. Esse camarada, alguém já ouviu falar. Ele simplesmente era um analfabeto, mas ele detinha um conhecimento daquilo que fazia impressionante. Então, por uma segunda vertente, a gente poderia dizer que a pessoa que é ignorante é uma pessoa sem instrução, sem estudo, e, por fim, uma pessoa que detém um conhecimento limitado de determinadas coisas. Você quer ver uma coisa? Eu até citei aqui um exemplo. Eu sou quase totalmente ignorante na área de música. Eu conheço um pouquinho, eu estudei um pouquinho, bem pouquinho, vamos dizer que de 0 a 1000 eu estudei 0,1. Então eu sou muito ignorante na parte de musicalidade. Mas entendo um pouquinho. Às vezes o camarada dá um dom, eu canto em ré, mas às vezes eu acerto, puxa mi, eu vou no mi também. Então, às vezes eu entendo um pouquinho. E o ignorante, às vezes, ele detém um determinado conhecimento, mas não detém a amplitude de tudo. Eu até citei o exemplo aqui do pastor Anselmo e Luiz Cláudio, que são teólogos, né? Pessoas que estudam muito a palavra de Deus, assim como nós estudamos também. Nós não somos ignorantes na sua totalidade, mas o conhecimento deles é muito maior. Enfim, mas o texto é muito claro, é muito abrangente, porque Deus está dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que destrói o povo de Deus? A falta de... O que destrói o povo de Deus é a falta de... Se a falta de conhecimento destrói o povo de Deus, então aquela história de o diabo destruir a gente cai por terra. Amém ou não amém? Se você conhece Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você é uma pessoa escolhida por Deus, o diabo não lhe toca. Agora, a falta de conhecimento pode ser um fator determinante para nos destruir. Ok? Então, nós podemos perceber com clareza que o nosso principal adversário não é o diabo, mas sim a ignorância. Esse é o nosso principal
adversário. E, de fato, a ignorância ela é tão danosa que nos processos de escolhas podem nos levar a situações caóticas, catastróficas, porque muitas pessoas escolhem errado por não ter conhecimento do tema em pauta. E decisões precipitadas e erradas podem trazer consequências devastadoras a cada um de nós. Daí a importância da gente tomar cuidado e procurar sempre o conhecimento. E eu disse aqui também que em oposição, ok? Em posição, ou melhor dizendo, oposta às definições do português, quando a gente vai para o hebraico, a palavra ignorância, ela tem outros diferenciais. Ela sai do contexto que nós acabamos de entender aqui e vai para um contexto muito significativo. A raiz hebraica de ignorância remete à palavra trevas. Então, toda vez que você pensar em ignorância e for para o hebraico, existe uma remetência à palavra trevas. E não é só isso. Existe uma amplitude que vai englobar ansiedade, anseio de morte, distúrbios das mais diversas áreas, fracasso, aflição, calamidades e, acima de tudo, preparativos de rituais de luto. Esse é o tamanho da amplitude da palavra trevas no hebraico. E daí Satanás é chamado o príncipe das trevas. Ok? Satanás é chamado o príncipe das trevas e você vê a amplitude daquilo que ele governa. E se a palavra trevas remete à ignorância, a ignorância remete a trevas, podemos concluir o quê? Que Satanás, ele é o príncipe das trevas e o príncipe da ignorância. Então Satanás não quer que você adquira conhecimento. Satanás não quer que a gente aprenda. Você já viu como é que é difícil a gente vir para a escola dominical? Gente, vocês já observaram que domingo pela manhã é uma dificuldade para a gente estar na escola bíblica dominical? Observaram que para participar de um seminário, um funil, começa muita gente, pouca gente termina. Estudos, se aprofundar no estudo bíblico, ler a Bíblia, estudar, é complicado, porque dá um desânimo, você pega a Bíblia para ler, dá sono. Pelo menos acontece comigo quando eu vou ler à noite. Acontece com mais alguém aqui, não? Pouca gente, rapaz, que coisa estranha. Pouquíssimas pessoas têm sono quando lê a Bíblia à noite. Deixa eu contar. Quantas pessoas têm sono? Levanta a mão assim. Agora aumentou um pouco, não? Então, adquirir conhecimento, nós temos esta luta. Até porque Satanás tem na ignorância a sua principal arma para que a gente não venha a crescer. E por isso ele domina a humanidade. Agora, se nós somos ignorantes, nós damos o poder a Satanás para nos controlar através das trevas. Quanto mais ignorantes somos, mais trevas se aproximam de nós. Ok? Isso tudo eu dei uma avant-première, resumidamente, do que falei domingo passado. Mas o oposto também é verdadeiro, porque o principal inimigo das trevas é o quê? É a luz. Haja luz. O principal inimigo das trevas é a luz. E enquanto a expressão trevas frequentemente é levada àquela noção toda que eu falei com vocês aqui, de catástrofe, calamidade, remete a situações de luto, nos deteriora em todos os sentidos. O termo luz na língua hebraica está ligado à salvação, glória, vida, prosperidade, sabedoria e justiça. E além do mais, o termo luz remete, evoca bênçãos, glória, pureza. E o termo luz está ligado a conhecimento. O meu povo perece por falta de luz. Enquanto nós temos Satanás como príncipe das trevas, o príncipe da ignorância, nós temos Jesus, que é a luz do mundo, a própria sabedoria, o próprio conhecimento. Como diz João capítulo 8, versículo 12,
Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E agora, indo para a mensagem de hoje, apenas para finalizar, não está projetado, eu quero lembrar você o seguinte, tome cuidado, porque o conhecimento vai nos dar o caminho, mas não é a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, 15, a parte B, diz que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas é importante que você adquira conhecimento para que dá o caminho e fortaleça a nossa fé. Amém? Chegamos aqui. E a partir de agora, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se nós sabemos que Satanás é o príncipe das trevas, sabemos que ele governa através da ignorância, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós sabemos disso, Satanás vai procurar algo para nos enganar. Satanás vai buscar alternativas para enganar o povo de Deus. Se você adquire conhecimento, agora você sabe que ele quer que você permaneça, que Satanás quer que você permaneça nas trevas, que você não adquira conhecimento, que você não venha progredir, ele quer que você seja ignorante, ele vai ter artimanhas para se mostrar da forma que você quer ver. Logo, precisamos tomar muito cuidado, porque se Satanás não conseguir nos destruir pela ignorância, ele vai tentar nos destruir através da confusão. Tentando confundir você, tentando confundir a mim. E como isso pode acontecer? Fazendo com que aquilo que é certo pareça errado. E transformando aquilo que é errado naquilo que é certo. É como se fosse um jogo de sombras, onde o estereótipo mostra uma coisa, denota uma coisa, mas do que está no interior é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o objetivo de Satanás, a partir do momento que a gente sabe que ele governa pela ignorância, que ele governa no reino das trevas, querendo nos levar para esse tipo de mundo e não consegue nos levar, ele vai se disfarçar. Até porque ele é chamado de anjo de luz. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E se ele se transforma em anjo de luz, automaticamente ele quer enganar. Ele quer fazer parte da luz. Engraçado que agora, nesse exato momento, eu lembrei de um sonho que eu tive há mais ou menos uns 10, 12 anos. Eu anoto sonhos e, por incrível que pareça, esse sonho não está anotado. Eu lembro que eu estava numa Kombi com um grupo de pessoas. E nós estávamos indo por um evento. E naquele evento, era um evento muito importante, onde algumas pessoas iam estar reunidas em busca de Deus, estaríamos em oração. E eu estava com uma veste muito amarela, muito suja, dentro daquela Kombi. E eu não conseguia notar e reparar as vestes das pessoas. Mas, de repente, eu olhei para o ambiente e eu vi muitas pessoas com vestes lindas, maravilhosas. E eu desejei ter aquelas vestes. E do outro lado, eu estava sendo levado pelo motorista, que eu não lembro mais como foi. Esse motorista me levava para um local em que as vestes daquelas pessoas eram idênticas às minhas, todas elas encardidas. Sabe quando você tem aquela veste encardida, suja? Era a veste que eu estava usando e foi para onde esse motorista me levou. E eu falava, mas eu quero ir para lá. E o motorista falava, não, você não pode ir para lá. Eu falei, mas eu quero, aquelas pessoas estão com vestes tão brancas. E aquele motorista falava assim, calma, apenas observe. E deu um vento. Quando o vento deu, aquelas vestes saíram e não eram vestes brancas. Por dentro havia trevas. Exatamente agora eu lembrei desse sonho. Olha que coisa impressionante. E é assim que Satanás faz, tanto que ele é chamado de Lúcifer. Cuidado. Satanás vai tentar nos destruir. Satanás vai tentar, de alguma forma, aparecer para cada um de nós. Ele não vai aparecer com aquele rabo pontiagudo, com aqueles 2 chifres,
com aquele tridente. Não é assim que ele vai aparecer. Como você acha que ele vai aparecer para você? Da forma que o estereótipo vem a te enganar. Transmitindo luz, com essa roupa que eu queria estar perto. E ainda bem que eu não estava, porque o motorista não me permitiu. Me levou para um grupo que buscava aquela pureza, mas que não vestia aquelas vestes. Então Satanás, ele usa um belo disfarce. Você sabia que Satanás frequenta a igreja? Sabia? Sim ou não? Frequenta igrejas. Você sabia que existem muitos pastores que eu diria que são satânicos? Eu diria a você que Satanás participa do hall de membros de igrejas e prega melhor do que muita gente. Tem mais conhecimento do que todos nós aqui. Tanto tem que ele afrontou Jesus. Daí a importância da gente questionar. Não somente aquilo que está no estereótipo, mas aquilo que está aqui dentro. Uma coisa é você pecar, uma coisa é você cair, uma coisa é você tropeçar. Uma coisa é você ter suas vestes que você anseia serem alvas como a neve. Mas a realidade é que nesse mundo é um processo. Então você nunca vai conseguir a santidade. Nunca. Se você quer uma igreja santa, não venha para a IERC. Procure outra. Até porque o pastor da IERC, ele é falho, ele peca. E se você procurar outra, você vai estragar essa outra também. Ou talvez não vai valer a pena você sair da IERC, não. É melhor você ficar aqui com a gente, lutar com a gente, para que a gente possa vencer juntos rumo ao céu. Amém? Então, Satanás, ele vai usar os púlpitos da igreja, querendo trazer confusão, querendo pregar exatamente aquilo que você quer ouvir, querendo falar exatamente aquilo que te agrada. Satanás vai usar todas as artimanhas, os artifícios possíveis para enganar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem exortar a igreja de Coríntios da seguinte forma, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. 15. Portanto, não é de se admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. Amém ou não amém? Você está adquirindo conhecimento, amém? Então você não vai ser enganado, amém? Então quando você vem para a igreja, você fala assim, eu vou lá para a igreja para ouvir uma palavrinha de Deus assim, top, porque eu estou precisando ouvir um aconchego, isso, aquilo, e de repente vem um cajado. Vem algo que você não quer ouvir. Eu vou dizer para você, você não tem que vir à igreja para ouvir algo que você quer ouvir. Você tem que vir numa igreja para ouvir algo que Deus vai falar. Esse tem que ser o contexto. Porque muitas vezes a gente vai frequentar uma igreja, vai procurar uma resposta que nos agrada. Eu, pelo menos, eu queria várias respostas que me agradaram essa noite. Mas, infelizmente, eu não as tenho. Então, Deus trabalha desta forma. Enfim, seja como for, o conhecimento é uma jornada duradoura. É uma jornada longa, que só o tempo, o aprendizado constante vai nos levar ao amadurecimento e, consequentemente, o conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Quantas pessoas têm mais de 2 anos nessa igreja? Levante a mão assim, bem alto. Ok. Quantas pessoas têm mais de 5 anos nessa igreja? Levante a mão. Quantas pessoas têm mais de 10 anos nessa igreja? E quantas pessoas têm menos de 2 anos? Levante a mão. Eu tenho certeza que você que está aqui há mais de 10 anos, você está construindo conhecimento. Você passou por várias fases dessa casa, que os 18 anos ainda não. Então existem degraus na nossa jornada da vida que a gente precisa aprender. Que a gente não pode cortar, porque é fundamental a gente encontrar respostas que possam nos agradar de determinada forma, porque a gente vai adquirir conhecimento, mas, por outro lado, essa agradabilidade talvez, num primeiro momento, não tenha sido tão bom quanto a gente gostaria que fosse.
E isso nos coloca em questionamento. Questionamento também é importante, porque questionamento traz conhecimento. Por quê? Os porquês da vida. E por falar em amadurecimento, recentemente, hoje até minha filha falou sobre isso, ela falou sobre uma peça que ela foi, e às vezes a gente analisa dois personagens da Bíblia muito interessantes. Um é o primeiro Adão, o segundo Adão. Primeiro Adão, o Adão do jardim, do paraíso. O segundo Adão, do jardim de Getsêmani. Jesus e Adão. E o interessante é que, quando a gente vem analisar essa questão de amadurecimento, de crescimento espiritual, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. O Adão do Jardim do Éden, vocês sabem disso. Ele não foi criança. Ele foi criado adulto. Tem um lado bom da moeda, né? Não teve sogra, não sei e tal. Perdão as sogras aqui. Foi o que minha filha falou hoje, mas estou apaixonado, me apaixonado pela minha sogra, enfim. Ele não passou pela experiência infantil. Se ele não passou pela experiência infantil, ele não passou pela adolescência. Ele cortou fases. O Adão do Éden, pare para analisar. Ele não teve problemas, ele não teve conflito de identidade. Ele não teve discussão com pai e mãe. Ele não brigou com o pai, não brigou com a mãe, não brigou com o irmão. Só era ele. Ele é criado naquele momento. Como é que ele ia amadurecer? Se ele não teve, vamos dizer assim, os anticorpos do aprendizado. Como ele iria amadurecer se ele não teve a base sólida do crescimento? O primeiro Adão não passou por frustrações. O primeiro Adão, ele não criou nada, ele não fez nada, ele pegou tudo pronto. Pegou um jardim maravilhoso, uma esposa maravilhosa, devia ser uma gata, igual a minha esposa assim, por exemplo, que é uma gatona. Enfim, o primeiro Adão, o que ele construiu? Deus deu tudo de mão beijada para ele. Ainda vira e fala que é assim, olha, governa, manda em tudo. O cara não construiu nada, não passou pela infância, não fez pirraça, não deu topada, não passou pelo processo de conversão, não ficou chateado com a vida, não teve aquelas crises existenciais, não teve os mimimis da vida, surge no cenário, no jardim, no Éden, governando tudo, recebeu tudo de mão beijada. Adão não construiu absolutamente nada. Logo, não amadureceu. Logo, teve o problema do conhecimento. Daí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não estava preparado. Enfim, isso foi uma coisa louca que veio na minha cabeça desses dias, que estava pensando, não quero me aprofundar nisso, não. Isso veio agora esses dias, talvez eu venha trazer isso mais para frente. Por que isso? Por que, no primeiro momento, na primeira oportunidade, não adquiriu amadurecimento, não teve decepções, não teve frustrações, não teve com quem dialogar, não teve briga? No primeiro momento de provação, ele peca, ele cai, ele erra. Jesus, o segundo Adão. Jesus não nasce no paraíso, muito pelo contrário. Ele é criado andando no deserto. A maioria das histórias de Jesus você vai ver no deserto. Andando para o lado, andando para o outro. Tem que fugir para não morrer. Enquanto Deus, entrega tudo de mão beijada. O outro vai trabalhar como marceneiro. Vai ralar. Vai ter infância, vai ter adolescência, vai passar por todos os processos normais da existência. Vem a primeira tentação. A tentação não é no jardim, a tentação é no deserto, mas ele não caiu.
Ele não cortou fases. Cuidado, não corte fases. Não pegue atalhos. E eu não estou cortando fases, estou passando por um processo. Minha família está passando por um processo. Vocês sabem disso. Deus sabe desse processo. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Não temos respostas. Perguntas também fazem parte do crescimento, do amadurecimento. E perguntas vão gerar outras perguntas. Eu sempre preparo uma mensagem para mim. Sempre. O primeiro Adão. Deus está andando no jardim. Gênesis 3:9. Deus diz: Adão, onde estás? O segundo filho, que passa pelo Getsêmani, Deus não fala com ele. Ele fala com Deus. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês estão entendendo, gente? A profundidade de como é se adentrar no conhecimento. De como é buscar o aprendizado. Muitas vezes fazemos o apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. As pessoas se entregam a Jesus. E aí, acabou? Não, aí é o começo. Você vai subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Nós precisamos crescer. Precisamos aprender. Precisamos construir uma história. E no mesmo livro que eu li, e mencionei semana passada sobre o Miles Monroe, ele diz o seguinte: o primeiro Adão destruiu um reino que foi confiado. O segundo Adão restaurou um reino que veio a ser destruído. E nós estamos aqui para reconstruir reinos através de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Eu encerro essa mensagem convidando o Ministério de Louvor. João 8:12. Repetindo essa mensagem. Repetindo esse versículo. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Encerro com a analogia desse versículo. Preste bastante atenção. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Mas cuidado, que Lúcifer também é. Lúcifer se apresenta como uma falsa luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. A luz de Lúcifer, de Satanás, vai te levar para trevas. Então, querido, querida, tenha a luz da vida. E a luz da vida, ela vem através de confrontos. Ela vem através de perguntas que você não vai ter respostas. Uma certa vez, uma pessoa disse assim para mim: pastor Elcimar, você acredita que a Bíblia tem todas as respostas para as nossas dúvidas? Eu olhei para aquela pessoa e disse o seguinte: olha, se a Bíblia não tem todas as respostas que você quer, você tem uma pergunta sem resposta. Simples assim. Eu tenho perguntas que eu não tenho respostas. Você tem perguntas que você não tem respostas. Simples assim. Mas uma coisa é certa: a nossa fé precisa estar inabalável naquele que está neste lugar, que veio para ser luz, e a luz na minha vida, é a luz para minha esposa, é a luz para minha família, é a luz para você que está aqui, é a luz desta igreja, e o seu nome é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Você pode se colocar de pé? O nome dele é Jesus. O nome dele está sobre todo o nome. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei por que você está aqui. Dias dos Pais. Talvez alguém te convidou e você simplesmente aceitou o sim, vou nessa igreja. Eu quero dizer que Jesus está aqui.
pronto para te abraçar, para te amar, para transformar a tua vida, transformar a tua história, assim como transformou a minha e de muitas pessoas aqui. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor.